Olá, meus queridos alunos, espero que todos estejam bem. É um prazer estar aqui contigo para conversar um pouco sobre a questão da evolução dos direitos sociais, os direitos sociais em relação à Revolução Americana, em relação à Revolução Francesa, que são dois marcos importantes dentro da trajetória que vai nos levar à análise então aí dos direitos sociais atuais, né? Todas as conquistas realizadas e vai nos ajudar a entender um pouco mais a efetividade dos direitos humanos, questões que nós vamos ver na sequência das nossas aulas. Tá certo? Ao final a gente vai então estar aí vendo também algumas questões na plataforma Estudiare, você vai ter acesso a essas questões para estar fixando o teu conteúdo e também as leituras complementares que sempre são bem importantes dentro da nossa trajetória de estudo, tá certo? Então, né, conversar contigo um pouquinho mais sobre a Revolução Americana, né, os direitos aí então da segunda geração. Uma questão que é bem importante para ti é saber como vai se dar então o conteúdo dessa nossa aula. Nós vamos ver inicialmente as características da Revolução Americana, né, como se deu a independência dos Estados Unidos, de que forma isso ocorreu, a Revolução Francesa e posteriormente nós vamos perceber a questão social em relação ao direito social, né, nos anseios aí do nosso contexto atual e as características dos direitos sociais, tá bem? Bom, conversar com vocês sobre os direitos sociais é fazer, né, uma revisitação da história mundial em relação às revoluções e às primeiras declarações de direitos humanos. Né? Nós temos como importantes marcos históricos dentro do contexto social e os reflexos, né, das diversas lutas e das revoluções que ensejaram os grandes feitos e também as conquistas para a humanidade, como foi a Declaração dos Direitos do Homem e também a Declaração dos Direitos Humanos. Bom, um primeiro marco histórico é a Revolução Americana, que nos traz, né, a questão da independência dos Estados Unidos, a união das 13 colônias que eram então aí colonizadas pela Inglaterra, né, as colônias inglesas, que vai então ensejar uma rebelião, uma reanálise das perspectivas em relação aos direitos sociais e principalmente, né, visualizar o que ensejava os anseios de liberdade e felicidade. Então, na época, diante da exploração, diante da colonização das 13 colônias que ensejaram depois a União em relação aos Estados Unidos, a primeira Constituição americana, né? Então, tudo isso vai ensejar os anseios de libertação e de felicidade, questões que não eram percebidas diante da colonização e diante da exploração da época. Outro marco importante que nós temos é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela vai se dar através dos ideais iluministas, nos anseios da mesma forma que a Revolução Americana, de felicidade, de igualdade, de busca por direitos sociais e garantias para a dignidade das pessoas que viviam naquele contexto, né? No caso da Revolução Francesa, o contexto era a França. E a Revolução Francesa, ela foi esse marco importante, então, em relação a todo o mundo. Nós temos a Revolução Francesa, né, e o trípico aí da ideia de liberdade, igualdade e liberdade, liberdade, igualdade e solidariedade, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, que vai trazer para nós, né, a ideia de força, de luta, de perspectiva, de olhar para a construção de direitos e da dignidade ao ser humano. A Revolução Francesa, ela vai emergir quando a França está numa profunda crise político-econômica, né, que vai possuir um alto grau aí, então, de tributos, onde a população ela é massacrada, miseravelmente vai ser exigido, né, dessa população tributos para sustentar a igreja, para sustentar o clero, a nobreza, né, e isso vai ensejar uma revolta e uma reflexão necessária aí para o contexto da época. A Revolução Francesa, dessa forma, vai estar
ligada à ideia de cidadania, uma das primeiras, né, os primórdios das reflexões sobre cidadania, sobre ser cidadão, efetivamente relacionado a essa ideia de crise e exploração da época, né, essa exploração que era basicamente em relação aos tributos, porque aí, né, dentro do meio social francês era a ideia de que a população deveria então sustentar a nobreza, o clero e também a igreja. E com isso se emergem os anseios sociais de garantias mínimas, né? Garantias aí de direito à questão da educação, à questão do bem-estar social, né? Da manutenção e da qualidade de vida. E aí surge então a ideia da Revolução Francesa a partir da igualdade, da liberdade e da fraternidade. A igualdade percebida que todos os seres humanos devem ser igualmente tratados dentro das suas igualdades e dentro das suas desigualdades, que vai fazer com que se perceba a tamanha exploração e o contexto em que vive, então, em forma miserável a população na época. A liberdade, né? A liberdade de se expressar, a liberdade de conhecimento, a liberdade de convívio em sociedade, afinal de contas, na época nós tínhamos uma rígida, né, percepção de classes sociais e uma rígida percepção também de quem podia ou não exercer direitos. E a fraternidade, né, ligada à questão da solidariedade, à questão de que os direitos devem ser para todos e todos devem ser solidários com a garantia dos direitos no meio social. Espero que você esteja então aí conseguindo entender com o auxílio do teu material e com todo esse contexto histórico social da época, nós vamos ter, né, em conjunto com esses fatos, a construção dos nossos direitos sociais, aqueles direitos que estão lá no artigo 6º da Constituição Federal, direito a lazer, saúde, educação, segurança, alimentação, trabalho, cultura e entre outros. Esses direitos sociais, percebam vocês que eles são direitos que perpassam no meio privado e perpassam no meio público, né? Então, uma questão importante sobre os direitos sociais é que eles são abrangentes a toda a sociedade e aqueles que desejarem ter um serviço ou algo diferenciado, né, pode ter a liberdade de estar consumindo, né, esse serviço através da forma privada, e aqueles que não têm efetivamente aí condições de arcar com essa manutenção, cabe ao Estado então efetivar os direitos sociais para a população. Diante dessas necessidades sociais que a gente vem, né, dentro do contexto social, claro que Revolução Americana e Revolução Francesa são marcos históricos importantes, mas não se findam aí. Nós temos a Segunda Guerra Mundial, nós temos tantas outras explorações econômico-políticas que vão ensejar, né, as exigências que temos hoje em relação aos direitos sociais. E aí, sobre esse anseio de igualdade, né, os direitos sociais eles vão surgir em decorrência dessa miserabilidade, né, das condições de vida, de trabalho do ser humano entre o século XIX e século XX, no que tange principalmente à massa operária, né, já que essa mesma época a gente vive a Revolução Industrial. Os direitos sociais, eles são então positivações muito importantes, tanto no âmbito local, mas também bastante importantes no âmbito internacional, onde eles vão se interligar, né, entre os contextos, então, histórico e também formal. Os direitos sociais, eles são direitos sociais e também, né, tem um viés de análise econômico. Como vistes, né, eu falei para ti a respeito, então, da Revolução Industrial, né, da massa operária, e com isso vem à nossa mente a questão da exploração capitalista, né? Então, tratar dos direitos sociais é perceber algumas diferenciações já dentro do contexto da sociedade como um todo, de que os direitos sociais eles vão emanar a preocupação com a tutela pessoal. Já os direitos econômicos, eles são direitos de tutela tanto política quanto econômica voltada para a sociedade no âmbito da economia. Já os direitos sociais, eles são direitos de manutenção de alguns direitos mínimos de bem-estar social, de qualidade de vida em relação à sociedade em que vivemos e por isso eles são de tutela pessoal. Os direitos sociais, pessoal, eles podem ser entendidos como em sentido material também,
né? E aí a gente vai perceber que são direitos e ações positivas, de fato, fáticas, né? Em que se o indivíduo tem as condições financeiras para encontrar dentro do mercado privado a efetivação desses direitos sociais como ele assim o deseja, ele vai estar podendo ter a liberdade de adquirir esses direitos dessa forma. Porém, né, quando há essa ausência de condições, então aí a importância da prestação e da garantia de que a mão do Estado possa permanecer aí adequando, né, e dirigindo nesse contexto a garantia dos direitos sociais para a população como um todo, sendo isso uma disposição constitucional, como eu já te falei, está lá no artigo 6 ou 6º da Constituição Federal. Nós temos também, dentro dos direitos sociais, um contexto bastante importante, que é o contexto que vai desaguar lá nos direitos humanos. Os direitos sociais, eles são direitos, como a gente costuma dizer, de segunda geração. Então, quando a gente fala, né, da garantia de direitos, dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, nós temos alguns desdobramentos, algumas classificações, como o próprio autor Norberto Bobbio vai nos trazer, que é os direitos de primeira geração, segunda geração, terceira geração, e alguns autores como José Alcebiades de Oliveira Júnior, que já traz aí até uma sexta geração. Nós temos que a primeira geração de direitos, ela vai ensejar a preocupação com os direitos fundamentais. O artigo 5º da Constituição Federal, por exemplo, direito à vida, né? Direito às questões de liberdade, que são direitos inalienáveis, né? Inerentes ao ser humano. Já os direitos de segunda geração, esses sim estão ligados à questão dos direitos sociais, vão estar ligados e desaguando também na ideia de construção, né, e de solidificação dos direitos humanos, o que vai ensejar muitas lutas, ideais nos mais diversos contextos sociais em que vai se exigir a construção desses direitos sociais, né, para a proteção e manutenção da dignidade da pessoa humana, o que corrobora com a perspectiva dos direitos humanos, então. Bom, essas são as referências que eu utilizei na tua aula. Eu espero que tu consigas compreender de forma adequada. Nós temos também as questões ao final do material, né, lá na plataforma Estudiare, para que você possa estar fixando aí então o teu conteúdo, tá certo? Bom, eu só tenho a te agradecer então aí a oportunidade de estar trabalhando contigo neste momento, né? Dizer para ti que a gente ainda volta para conversar um pouco mais num outro bloco a respeito, então, aí, mais profundamente, mais adequadamente sobre os direitos humanos em si, a sua importância no contexto atual e no contexto social. Eu te agradeço até aqui, muito obrigado, até uma próxima, uma boa aula.